O lugar da dívida na história humana. A história da dívida é tão antiga quanto a própria história humana. Na antiga Mesopotâmia, já em 3000 a.C., sociedades agrícolas começaram a registrar os primeiros livros de dívidas. Agricultores pegavam sementes e equipamentos emprestados de templos ou grandes proprietários antes da temporada de plantio, pagando a dívida com a colheita. Um sistema semelhante existia na Roma antiga. No entanto, quando o povo ficou excessivamente endividado e enfrentou o risco de cair na escravidão, começaram as revoltas. Como resultado, leis rígidas regulamentando as relações de dívida foram promulgadas no direito romano. Na Idade Média, a dívida tornou-se o foco dos debates religiosos. A proibição dos juros era contornada de várias formas. Na Europa, surgiram banqueiros judeus, enquanto no mundo islâmico desenvolveu-se o conceito de Qarz-e-Hazen, ou empréstimos sem juros. Na era moderna, a dívida tem sido o motor do capitalismo desde a Revolução Industrial até hoje. A Inglaterra financiou sua industrialização através de empréstimos governamentais, e os Estados Unidos lutaram suas guerras a crédito, colocando-se no centro da ordem global da dívida. A história nos mostra isto. A dívida pode elevar impérios ou arrastá-los para a ruína. Então, o que a torna boa ou má? A lógica da dívida boa: investindo no futuro. Dívida boa significa investir no futuro. O empréstimo é usado para obter benefícios de longo prazo. No âmbito individual, um empréstimo universitário pode ajudar uma pessoa a alcançar rendimentos maiores em sua carreira. No Canadá, os empréstimos hipotecários permitem que as pessoas adquiram casas. Na Índia, o microcrédito levou ao nascimento de pequenas empresas e empoderou mulheres empreendedoras. A mesma lógica se aplica aos países. A Coreia do Sul desenvolveu sua infraestrutura e indústria com dinheiro emprestado nos anos 1960, tornando-se uma das principais economias do mundo. A Alemanha redirecionou os empréstimos pós-Segunda Guerra Mundial para investimentos, conquistando o milagre econômico. Claramente, quando bem utilizada, a dívida é uma ferramenta poderosa para o crescimento. Mas, o que acontece quando a mesma dívida é usada para propósitos errados? O dilema da dívida ruim: consumo e colapso. Dívida ruim financia apenas o consumo, e não a produção. Nos Estados Unidos, milhões lutam contra dívidas de cartão de crédito. Dívida adquirida para férias ou bolsas de luxo se transforma em um fardo de juros impagáveis durante anos. A Argentina direcionou seus empréstimos para gastos públicos ao invés de produção, tentando cobrir déficits orçamentários, o que levou a crises constantes. Na Nigéria, jovens assumem dívidas para comprar carros de luxo por status. Mas, como os carros depreciam, o peso da dívida aumenta. O uso indevido da dívida leva tanto indivíduos quanto países a becos sem saída. Isso levanta uma questão importante: como os indivíduos podem decidir se a dívida é boa ou ruim? Equilíbrio nas decisões individuais de endividamento. As dívidas de um indivíduo moldam diretamente o seu futuro. Um empréstimo para a educação pode abrir portas para um emprego de alto salário no longo prazo. Mas dívidas contraídas por consumo de luxo ou prazeres momentâneos podem paralisar a vida. No Japão, jovens conhecidos como Parasaito Shinguru vivem com suas famílias, gastam em bens de consumo e financiam o estilo de vida com dívidas, causando problemas graves ao envelhecerem. Essa dívida vai me trazer renda no futuro? O custo da dívida será menor do que meus ganhos? O valor do que estou comprando vai aumentar? Minha dívida é sustentável? As respostas a essas perguntas determinam o destino da dívida de uma pessoa. E quanto às empresas? A mesma distinção também se aplica a elas. Para empresas, a dívida pode ser o combustível do crescimento. A Tesla financiou investimentos em P&D por anos com dívidas. E hoje, é uma das empresas automotivas mais valiosas do mundo. But, a gigante imobiliária chinesa, Evergrande, shows the opposite. O endividamento descontrolado tornou-se impagável e levou a empresa à beira do colapso. Para empresas, a dívida é uma alavanca, mas usada incorretamente pode desencadear crises em cadeia. Isso nos leva a uma questão maior: como os governos gerenciam a dívida? Equilíbrio da dívida pública.
Os Neonhewa são considerados confiáveis apesar dos altos números de dívida, pois investidores acreditam que podem pagar o que devem. A relação dívida-PIB do Japão ultrapassa 250%, mas a maior parte da dívida está com investidores internos, e isso não gera crise. Em contrapartida, a Grécia foi arrastada para uma crise de dívida em 2008. O Sri Lanka faliu em 2022 porque seus empréstimos foram direcionados ao consumo, e não à produção. Para os estados, a mesma verdade se aplica. Dívida para infraestrutura, produção e crescimento é boa. Dívida para gastos populistas é ruim. A relação entre dívida e inflação. Dívida boa aumenta a capacidade produtiva e garante estabilidade de preços. Os projetos energéticos, financiados pelo Acordo Verde da União Europeia, podem equilibrar os preços no longo prazo ao aumentar o fornecimento de energia. A dívida ruim só aumenta o consumo. O principal motivo para a alta inflação em países latino-americanos é o foco da dívida no consumo, e não na produção. Neste momento, a história oferece muitos ensinamentos. Vejamos alguns exemplos do passado. O Império Otomano não soube usar de forma eficiente a dívida do século XIX. Empréstimos para despesas palacianas e custos de guerra levaram os credores externos a controlar a economia pelo Duyun-u-Umumie. Já a Alemanha renegociou sua dívida com o Acordo de Londres em 1953 e focou na produção. Logo, tornou-se uma das economias mais fortes do mundo. Nos anos 1980, o México contraiu empréstimos acreditando que os preços do petróleo seriam altos. Quando os preços caíram, o país não conseguiu pagar as dívidas e desencadeou a crise da dívida latino-americana. Esses exemplos mostram novamente que o destino da dívida sempre é determinado por seu objetivo. Então, como será a transformação da dívida no futuro? Hoje, o conceito de dívida está mudando rapidamente sob o impacto da tecnologia. No Quênia, o aplicativo M-Pesa permite microcrédito para milhões. Nos SMEwa, algumas fintechs já oferecem empréstimos garantidos por criptoativos. No Canadá, bancos passaram a determinar taxas de juros personalizadas com sistemas baseados em IA. No entanto, a tecnologia não muda a essência da dívida. A regra permanece a mesma. Dívida que gera renda é boa. Dívida que financia apenas o consumo é ruim. Ao longo da história, todos foram testados pela dívida, dos impérios aos indivíduos. Roma, o Império Otomano, Alemanha, Eoia, Grécia, todos enfrentaram a mesma verdade. Usada corretamente, a dívida leva ao desenvolvimento. Usada de modo errado, leva ao colapso. Hoje, pessoas lutando com dívidas de cartão, governos com dívidas públicas e empresas com empréstimos de investimento buscam a mesma resposta. A dívida vai nos impulsionar ou nos prender? A resposta está em como usamos a dívida. Dívida boa é uma porta para o futuro. Dívida ruim é um peso do passado levado ao futuro. Se você quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar suas opiniões nos comentários. Você acha que a dívida é uma ferramenta útil ou uma armadilha perigosa? Compartilhe suas opiniões abaixo. Não se esqueça de clicar nos botões de curtir e se inscrever. Ativar as notificações para não perder novidades.